Qual o seu nome, idade e nacionalidade? E quantos anos está no Brasil? Tá. Meu nome é Babu, nacionalidade de Gâmbia, na África Oeste. Veio para o Brasil 2010, daí vai fazer 10 anos, 6 anos que estou aqui para o Brasil. Daí veio para buscar vida melhor, para salvar a vida também, né? É isso que veio para o Brasil. Qual é o motivo da sua migração para o Brasil? Bom, minha motivo para vir para imigrante para o Brasil é uma motivo longa, porque se querer se explicar isso, vai muito longa, é. Mas é mais curta a conversa, tipo, para fazer tudo isso para uma vez. Aí isso foi para sobre nossas presidenciais do nosso país, que sem democracia, entende? Então, sem povos, liberdade. Então, eu sempre gosto do meu país. Eu sempre amo para ser os gambianos, africanos. Eu sempre, para meu país, sempre trabalhei, que eu sabia, tinha meu ateliê de costurava lá, tudo. Então, eu ficava lá trabalhando, mas depois que a gente aguenta, mas depois não dá. Porque as governos incomodam a gente muito, sabe? Para algumas leis que não tem final, não tem motivo nenhuma legalidade. Então, por causa disso, tem muitos gentes que saem do país para vir viver em outros países. Né? Porque nosso país, ele, naquela época, ele é um país do feliz, um país que não tinha nenhum problema. Né? A gente sabia só trabalhar, ganhar dinheiro, fazia festa, que se é só que nós sabíamos. É um país do felicidade. Depois, quando que veio na 94, que foi o governo militar que, que tomaram conta do país. Então, veio, mudaram tudo, daí sumiu uma governo ditadura que sumiu lá. Então, por causa disso que eu saí da minha país, daí foi algumas países do África que eu já fiquei. Depois, final, foi até Cabo Verde, fiquei lá. Depois, fiquei lá um tempo. Daí já conheci lá muitos brasileiros também que moram lá. Eu conversava sempre com eles, né? Como é que é o Brasil, a gente conversa, sei lá, porque eles também são estrangeiros, tipo, eles são estrangeiros lá, eu também sou estrangeiro lá. Então sempre nós comunicava, nós conversava, nós se visitava, assim. Daí eles falavam sobre o Brasil, talvez quando que eles veio para o Brasil me convidava para vir, mas daí eu não veia, porque mas quando que eu decidi para vir conhecer o Brasil, aí foi 2008, minha primeira vez para o Brasil foi 2008, mas lá eu só fiquei só em Fortaleza. Daí fiquei lá 2 meses, depois voltei para Cabo Verde. Daí depois que eu voltei para lá, decidi há mais de um ano, 2010, que eu decidi mesmo para vir para o Brasil para ficar mais tempo. É. Então, quando que eu veio, fiquei também em Fortaleza, depois fiquei lá, mais ou menos há 6 meses, saí lá, veio para São Paulo, fiquei lá também, trabalhando lá também, depois morei para Minas Gerais também, depois saí de lá, depois que veio para Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, quando que cheguei ali também, morei em Passo Fundo, acho que uma semana, acho que, antes que veio para Erechim. Daí tinha um trabalho que tinha oferecido, nós ali na Fusipar. Daí depois que eu parei de trabalhar na Fusipar, daí comecei a trabalhar na fábrica de bandeira, costurando lá. Então, desde aquela hora que eu fiquei ali trabalhando, depois eu disse que não, esse aqui acho que eu vou ficar há 6 meses, porque aquela época ali na fábrica de bandeira ali, eles não queriam mais para eu sair daqui, porque a trabalho que eu fazia lá, sabe, perfeito, eles me gostavam muito para eu não que eu queria ir embora, mas daí eles não queriam, daí eles aumentavam meu salário, me ofereciam muitas coisas só para eu ficar aqui. Daí fazia isso, eu disse, então tá, então vou ficando. Daí fica arrumando amigos, assim, conhecer pessoas, conhecer cidade, conhecer amizades, daí conhecer algumas famílias também, né?
me apoiava, fica ali, porque o Brasil é bom, seleção, sabe? Daí, nesse papo ali, daí eu também fiquei. Daí depois eu trabalhei também com uma senhora também, lá na Sedamica também, que eles também, é uma família também que naquela época eles me colocavam muito também para a família deles, tipo uma filha, porque eu ficava na casa deles, sempre eu estava lá, criança, tem crianças que dançam na minha frente lá, sabe? Quase estava da família. Então é isso, ele também costura, daí eu costurava junto também com ela. Daí fiquei lá depois que eu decidi, não, meu profissional eu quero explorar meu profissional de minha costura, porque antes que vou trabalhar para a pessoa empregada, daí me pagava, assim, melhor eu penso também, meu pensamento, como que eu sabe, também para mostrar também o que eu sabe. Daí depois eu arrumei uma ateliê, um lugar pequeno, eu pagava 250 lá, e daí eu trabalhava de tarde, ali na ateliê de manhã, eu trabalhava na fábrica, daí para ver se vai dar certo ou não. Daí coisas estava aumentando. Se eu faço uma coisa para uma pessoa, ele gosta, vai ela fala para outra. Daí faz uma coisa um pouco, daí vai ela fala para outra. Então foi essa comunicação ali que tem comigo, é isso para a cidade. Depois esse lugar lá, pessoal, muitos clientes, depois não cabia mais lá. Aí depois que eu decidi alugar uma casa inteira, daí para botar minha negócio ali, para mostrar, daí graças a Deus continua fazendo assim. Daí até hoje, graças a Deus, o movimento tá bom, graças a Deus, já tem muita gente que me conhece. Daí agora, graças a Deus, tem muitas coisas, tem minhas casas, dessa costura que fiz, dá para comprar minha carro, dá para comprar muitas coisas, dá para viver tranquilo. Mas para comércio tava difícil, porque todos comércio é assim, difícil. Mas então é isso tudo que eu faço, lutei bastante, porque não tava fácil, sabe? Porque tu vem num país que é o brasileiro, sabe? Tem pessoas, tipo como é que eu sempre falo, tem pessoas que nem querem ver alguém preto, entendeu? Por causa da coisa do racista, alguma coisa assim. Então, tu fica no meio das pessoas batalhando, tu frente muitas coisas, muitas dificuldades tu frente, porque tem algumas coisas que tu faz, tem pessoas que vêm para te quebra a perna, assim, mas frenta batalha, então não é uma coisa fácil, foi uma coisa difícil, mas eu fiz tipo Brasil para minha país. Eu não veio para Brasil para pegar dinheiro para levar para África para fazer, não. Eu quero desenvolvimento do Brasil, para desenvolver do Brasil, entendeu? Se Deus me ajuda, tem meu empresa grande para pegar o funcionário. Hoje tem empresa, mas pequena empresa, entende? Tem funcionário brasileiro, mas quero mais, tipo, empresa grande, emploar muitos gente daí para servir mesmo, tipo, cidadania. Entendeu? Babu, poderia relatar a tua viagem quando resolveu migrar para o Brasil? Como foi a tua viagem da vinda? Tá, para minha viagem foi só eu que trabalhei tudo, entendeu? Porque eu trabalhava Você veio de navio, avião? para avião, veio para visto. Eu, quando estava para Cabo Verde, trabalhava para planejar, para viajar. Guardava dinheiro, todos os documentos que precisava, procurei, terminei passaporte, tudo. Foi na embaixada do Brasil, falei para ele que queria vir para o Brasil. Eles me deram todos os formas, preenchi tudo forma, pedi todos os documentos que eles precisam, levei tudo. Então, eles me dão visto de permanente para vir para o Brasil. Então, para meu passaporte, tudo. E qual a maior dificuldade que tu encontrou aqui no Brasil quando tu começou a viver no Brasil? O dificuldade, na verdade, tipo, aquela época que eu veio para o Brasil, não tinha dificuldade tem, mas do coisa que tem para dificuldade é coisas do concerto, entende? Do parte dos concertos, mas não é do parte tipo, não é tipo agora que para trabalhar é difícil, porque aquela época trabalho é muito fácil para encontrar aqui, entendeu? Porque tu que escolhia o trabalho que você quer, naquela época.
entendeu? Então, fome nunca passei, fome, graças a Deus. Sempre trabalhei para, como é que te expliquei, quando que eu veio para cá, não tinha costura, mas não sentei para ver, para se esperar costurar, não. Foi procurar trabalho para participar, para eu me conseguir se viver, entendeu? Nunca também devi para ninguém, também para, me ajuda para comprar comida, ou me ajuda para comprar algumas coisas, não. Sempre trabalhei para ter meus, Então, a única coisa dos dificuldade não é dificuldade, esse aqui é o normal. Esse aqui é o lugar, o mundo inteiro é isso aí. É coisa do racista, assim, tá em todo lugar. Eu, para mim, não me dá bola de isso, entendeu? Porque é coisa de racista é o mundo inteiro. Entendeu? Então, se tu me faz algumas coisas, se tu me faz coisas do racistas, porque eu falei contigo. Se eu sabe que tu é racista, tu não quer alguém preta, tu não quer. Se eu sabe isso, nem tem contato contigo. Eu fico para mim ao lado. É isso que o pouco dificuldades que eu enfrentei, mas não é dificuldade, não é dificuldade também, né? Porque eu para mim peguei coisa normal, entendeu? Tipo, como é que eu falei, para mim coisas desde que eu tô aqui do Brasil, nunca enfrentei tipo uma racista que eu mesmo senti ou briga, uma coisa assim, porque Babu, considerando a cultura africana e a cultura brasileira, o que mais te chamou a atenção nessa tua vinda para o Brasil? tem muitas coisas, tem muitas coisas que são diferentes, tem muitas coisas que são diferentes, mas tipo e mais do diferente é o tipo você fala tipo da religioso, sabe? Da religioso, tipo para viver é isso, religião. Para viver é normal, porque africanos vivem tipo como que brasileiros vivem, entende? Para comidas são diferentes, A religião é diferente, comidas diferentes. A respeito também são diferentes, entende? E a costumes também são diferentes. E Babu, pretende ficar no Brasil? Sim, eu pretendo ficar aqui. Meu nome é João Christian, ou simplesmente Christian. Eu sou do Congo, tenho 42 anos. Se considerar a minha primeira entrada no Brasil, vou dizer que já são 10 anos, porque entre sair e voltei. Tá? Então, 10 anos no Brasil, ou 10 anos de Brasil. O que mais posso dizer? Como apresentação é isso. Gostaria que tu relatasse a tua vinda para o Brasil, como tu chegou no Brasil, quais os motivos que te trouxeram para o Brasil. Ok, tudo bem. Vou falar da minha vinda para o Brasil, mas ao mesmo tempo vou fazer como se fosse uma síntese geral de todo imigrante, seja imigrante ou refugiado. Tá? Meu caso é um pouco particular. Então, eu vim para o Brasil a primeira vez, eu vim direto em Porto Alegre durante o Fórum Social Mundial, em 2005. Tá? Eu vim como coordenador dos tradutores e intérpretes. Mas daí resolvi estudar. Aí eu voltei, eu fiz tudo o que era necessário para estudar. E estudei na URGS, fiz o mestrado. E depois a história mudou. Já eu conheci a minha esposa, aí fiquei e estou até hoje. Agora eu volto como eu falei, a síntese geral assim. Nesse caso, como se trata de imigração e imigrantes, eu sempre falo que a gente tem que preparar um pouco o povo, ou seja, o país que recebe. Tá? No que sentido? Seja qual for a situação, quem entra num país como refugiado, como entra como aventureiro ou como imigrante assim que se aventura, eu sempre peço que fique bem claro os conceitos, porque quando o povo ouve de imigrante, refugiado,
se associa diretamente com uma pessoa que vem só para a maldade. Tá, fugiu do país dele, está aqui, então vai fazer maldade, é criminoso, vai fazer aquilo, vai roubar. Eu acho que são conceitos que tem que ficar bem claro que refugiado, imigrante é uma pessoa que está procurando um lugar seguro onde pode recomeçar a sua vida. É de lembrar também que o Einstein também foi um refugiado na vida dele, tá? Mas não é ladrão, nem criminoso, entendeu? Então, estou aqui hoje no Brasil, assim como o Babu falou, todos estamos para colaborar. Quando a pessoa chega num país, óbvio, você nota as diferenças culturais. No caso de nós, africanos. Aí também tem outro ponto que eu gostaria de esclarecer. A grande culpa, eu posso falar, é, por exemplo, da TV. Quando fala de um país africano, muitas vezes se generaliza, só fala de África. Copa de África. Então, eu fui para a África, mas fui para a África onde? Em qual país? A África tem mais de 50 países. Tá. Sempre é bom dizer, eu fui para Moçambique, tá, tudo bem. Eu fui para Angola. É uma cultura diferente da cultura do Congo, por exemplo. Tá. Sempre é bom. Eu sempre toco a tecla dos conceitos. A gente tem que ficar bem claro na hora de falar sobre tudo. Tá. Então, o que acontece com o imigrante ou o refugiado num país? Nós, por exemplo, que saímos dos países africanos, tá? Um primeiro ponto. Chega num país, é um choque cultural, primeiro. Tá? Eu sempre pego assim um exemplo, uma flor. Na África, é uma flor aberta, sempre alegre. Você chega num país africano, você nota isso aí. É um povo alegre, animado. Chega num outro país, pode mudar, já não é uma flor aberta, é um botão fechado. Tá? O pessoal desconfia. E aí, depende da força de cada pessoa. Se você é resistente, continua. Se você é fraco, vai embora. Entendeu? Tá. Isso já é um ponto difícil no início. Mas como a maioria daqueles que vêm em busca de outra vida, a maioria é forte. Supera essas etapas aí. Supera. Assim como falou o Babu. Nisso também vem o que é racismo, mas o racismo também eu falo, isso aí depende da cabeça de cada pessoa. Entendeu? Eu não cultivo o racismo na minha... Existe, é verdade, mas eu não dou bola. Entendeu? Pode falar o que quiser, pode dizer preto, né? Eu também a palavra preto não me convence. Eu prefiro que me fale negro, eu fico feliz. Né? Eu não fico branco, eu fico feliz, porque eu sou negro mesmo. Eu como se falasse Christian. Beleza, entendeu? Então, imigrante passa por muitas dificuldades. Eu vou falar, por exemplo, para encontrar trabalho, no início, a língua já é uma barreira. Tá? E a outra etapa eu falo, a parte burocrática tem que ter todos os documentos. Se não tem carteira de trabalho, não pode trabalhar. Se trabalhar sem carteira, já é outra coisa, que pode te pagar normal ou não, te dão alguma coisinha só para sobreviver. Então, outra parte, quem quiser, por exemplo, estudar, também é um processo complicado. Não dá para estudar porque tu quer estudar, se complica. Aí quem tem boa vontade de estudar, ao final desiste, não vai estudar mais. Aí fica na rua, fazendo qualquer bico por aí. Então, são dificuldades que, às vezes, esquecemos porque, estamos para a luta, para vencer na vida mesmo. Mas aí a gente deixa de lá, tá? Eu vou pegar outro caminho. Mas se a pessoa se a sociedade permitir essa pessoa poder estudar, é para o progresso da própria sociedade. Entendeu? A educação muda a pessoa. Entendeu? Então, é outro ponto. Vou ver o outro lado também. Quem já tem diploma passa também por outra dificuldade, que é a validação. Não é só para imigrante ou refugiado. Isso aí é até para o próprio brasileiro, no caso do Brasil. Quem vem de fora passa por um processo que às vezes tu sente de... Então, para que eu estudei? Para sofrer de novo? Entendeu? Então, imagina só se o brasileiro passa por isso, sofre,
Então, imagina um estrangeiro. É bem difícil. Outro passo. O brasileiro, eu digo brasileiro, assim, o povo em si diz, o Brasil é um país aberto, recebe todo mundo. É verdade. Mas esquecem, a maioria acha que é só chegar, né? Estrangeiro, você chegou, beleza, dorme, trabalha e come. Não, é um processo, tem um processo complexo, que tem que passar pela Polícia Federal, tem que procurar sei lá tal documento, tem que fazer aquilo, se não tem isto, tem que pagar tanto por ano ou por mês. Não é fácil. Mas assim, na rua só diz, o Brasil recebe todo mundo. É verdade. Mas atrás disso tem um processo complexo. Entendeu? Então, o que mais eu posso dizer? Dificuldade, eu tenho uma lista enorme, mas melhor vou resumindo para a gente ir nos pontos mesmo. Então, como eu falei no início, os conceitos. Acho que no processo de imigração tem que ver isso bem claro. Dividir isso, porque não é assim de fácil. Tá? Christian, qual a tua área de formação na graduação e no mestrado? A minha graduação, bom, eu sou da área agrária, ou seja, aqui se fala agronomia, eu sou agrônomo. O meu mestrado eu fiz em física do solo. Então, E fez na África a graduação, mestrado? A minha graduação eu fiz em Cuba. Fiz a minha graduação em Cuba. Tem conhecimento de outros africanos que migraram e agora mais recentemente, se eles passam dificuldades de alimentação, uma vida com mais dificuldades de trabalho? Bom, na situação, por exemplo, aqui, africano que está aqui no Brasil, eu conheço vários, mas assim, dizer que passam dificuldade de alimentação, eu não tenho certeza, porque a gente conversa assim, eu sei que a dificuldade que tem é de emprego. Não tem emprego, não tem muito trabalho. Então, a maioria que está na rua, por exemplo, vendendo. É outro ponto que, falando no caso local, daqui de Erechim, outro ponto que um dia eu fiquei sentado analisando, até eu conversei com um rapaz que vende na rua e disse, não tem como tentar legalizar isso para eles venderem livremente num ponto, não sei onde, porque um dia eu vi, por coincidência, um rapaz que estava vendendo, ele foi multado. Não tinha vendido nada nesse dia aí, ou uma semana inteira que não vendia nada. Multado R$360, porque estava vendendo, não sei, num ponto aí. Então, são pontos também que dá para analisar. Não tem como legalizar e deixar os caras vender numa esquina, já que é legal, para não estar correndo e não vende e paga multa e paga aluguel, não sei. Então, se vende pouco, para isso aí, eu imagino que naquele mês não vai ter tanta alimentação assim como eu gostaria de ter. Vai ter um sacrifício, compra isso e come bem. Entendeu? Mas uma pessoa assim, exatamente, vou dizer que está sofrendo, não sei, não conheço por quê. Atualmente, o que tu produz? Eu sou produtor orgânico, eu produzo bastante coisa, feijão, tomate, todo tipo de hortaliça, milho, faço farinha de milho, moinho de pedra, então, por aí vai. E a comercialização é feita de que forma? Comercialização, eu comercializo assim de porta em porta, ou seja, pelo WhatsApp, a gente se comunica, a gente tem um dia por semana que entregamos aqui em Erechim, quem solicitar, a gente entrega e assim vai. E aonde que tu tem a tua propriedade que tu produz? Quilômetro 25, 8 quilômetros antes de Áurea. Por isso também eu digo que eu sou polonês. Primeiro polonês preto do Brasil. Bom, muito obrigado.